Pegue a palavra de Deus, pegue a escritura sagrada, né? E abra comigo em Mateus 5, verso 1. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um alto monte e assentou-se, e aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui começa uma jornada, aqui começa o Sermão da Montanha, e aqui no Sermão da Montanha, Jesus ele começa falando sobre as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, ele contém revelações dos princípios de justiça, que nós cristãos devemos seguir, sempre com o coração e com a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse Sermão da Montanha e essas bem-aventuranças guarda consigo segredos milenares. Pessoas que obedecem às palavras de Jesus, pessoas que colocam em prática os ensinamentos do Mestre, de fato elas são abençoadas e felizes. E é interessante que quando você lê no versículo 3 aqui, parece meio que um paradoxo, porque Jesus diz que felizes são os pobres de espírito. E aqui começa o início de uma jornada, de uma série de mensagens que nós vamos falar sobre as bem-aventuranças que Jesus Cristo nos ensinou. Cada domingo nós falaremos sobre uma determinada bem-aventurança. Hoje nós trataremos sobre os pobres de espírito, porque eles verão o reino dos céus. Lembrando que quando Jesus fala que bem-aventurados pobres, de nada tem a ver com a classe econômica, de nada tem a ver com a classe social de uma pessoa. Jesus não está tratando aqui se uma pessoa ela é rica ou pobre materialmente. Muitas pessoas erradamente interpretam que as pessoas pobres financeiramente, delas são o reino dos céus, e não tem nada a ver com isso. Até porque Zaqueu era um homem rico, materialmente falando, e alcançou o reino dos céus. Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Até porque no Novo Testamento, Cornélio, um centurião romano, ele foi alcançado com a salvação, ele foi salvo pela palavra, ele teve um encontro com Deus, e ele era um homem rico. E muitos outros homens foram alcançados, homens de alta estatura, homens de classe social privilegiada, foram alcançados pela graça divina. E Jesus mesmo explica quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Porque hoje em dia, a gente muitas vezes entende o contrário, né? Uma pessoa que está sempre feliz, uma pessoa talvez que está sempre sorrindo para todo mundo, a gente associa muitas vezes uma pessoa dessa como uma pessoa feliz de espírito, uma pessoa rica de espírito. Poxa, essa pessoa é rica de espírito, ela é muito feliz em espírito, e por aí vai. Só que quando Jesus fala da pobreza espiritual, ele está falando da dependência que o ser humano precisa ter com Deus, a Deus. Ele está falando do quebrantamento que nós devemos ter diante da presença do Senhor. E ele está falando também do coração humilde. Uma pessoa que é pobre de espírito, ela está numa posição de ser uma pessoa dependente de Deus. E você pode ser dependente de Deus independentemente da sua classe social, independentemente de quanto você tem lá no banco, independentemente disso. Uma vez que uma pessoa ela não busca ser dependente de Deus, essa é uma pessoa que não verá o reino dos céus. Somente os pobres de espírito verão
o reino dos céus. E na prática, como a Escritura, ela explica a si mesma, dá uma olhada comigo aqui, no livro de Salmo, no capítulo de número 40, acompanha comigo lá. A Bíblia por si só, ela se explica, amados. É uma pobreza espiritual, é algo que vem de dentro. E olha só o que diz aí, Salmo 40, no verso de número 17. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. São pessoas que reconhecem interiormente e que carecem da glória de Deus. Os soberbos, os orgulhosos, pessoas muitas vezes que se acham superior a outras pessoas, pessoas que acham que porque tem mais material tem o direito de humilhar o outro cidadão, pessoa que se acha sempre, num ditado popular, o rei da cocada preta, não dizia popular, melhor dizendo. Pessoas arrogantes, pessoas que quando você olha não tem a mínima humildade no seu coração, que acha porque tem uma posição social melhor, acha que porque tem um diploma, acha que porque estudou muito na vida, tem o direito de humilhar o outro semelhante, de melhor humilhar o outro semelhante. E aí olha só o que diz um homem que foi rei em Israel, um homem que tinha uma coroa na cabeça, um homem que tinha ali com ele muitos súditos, que tinha muitas riquezas, poder, fazendas. Olha só o que ele diz quando ele vai orar para Deus: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Ele tendo tudo, na vista de outras pessoas, ele diz: eu sou pobre e necessitado. Ele poderia dizer: eu já tenho de tudo, que bom, já tive muitas conquistas. Porque às vezes é assim, amados. Quando uma pessoa ela ganha X e tem um trabalho X, ela tem um determinado tratamento com Deus. Depois que muitas vezes ela passa a ganhar um pouquinho mais, ou até mesmo ela sobe de cargo, às vezes ela está tão envolvida ali com o trabalho, ela vai perdendo a pobreza espiritual, vai se esquecendo de Deus. Deus vai a cada dia sendo colocado em segundo plano. E aí quando vem a pessoa não tem mais aquela relação que ela tinha antes com Deus. Não é o caso de Davi, porque Davi, ele esteve lá embaixo, ele já foi pastor de ovelhas, cuidava das ovelhinhas do seu pai, ele fazia as tarefas mais difíceis da casa, mais espúrias da casa, melhor dizendo. O próprio pai dele não dava nem muito para ele. Ele já esteve numa situação bem baixa, mas quando ele estava na situação baixa, ele continuava ali temendo ao Senhor. E agora que ele é rei, e agora que ele recebe uma coroa, ele continua com o mesmo coração, ele continua com o mesmo pensamento em relação a Deus. Eu sou pobre, necessitado. Porque quando o homem muitas vezes coloca toda a sua força nessa vida e nesse mundo, ele de uma hora para outra ele é surpreendido e ele morre, ele parte. E aí numa parábola que Jesus contou, de um homem que possuía muitos bens, derrubava, construía outros celeiros maiores, ia fazendo dinheiro, e quando a alma dele foi levada, Jesus na parábola conta: o que tu tens preparado? Para quem é? Para quem você preparou tantas coisas? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tu tens preparado?
O que você vai levar contigo mesmo? Nunca podemos perder a pobreza espiritual. Pobreza espiritual todo cristão precisa ter. E talvez você pode estar dizendo assim: graças a Deus eu nunca vou perder isso. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Humildemente se achegue a Deus e diz: Senhor, me dê força para que eu continue sempre na tua presença, dependendo de ti, e nunca me esqueça dos seus mandamentos. E, amados, o que vai te fortalecer? O que vai nos fortalecer para sempre ter essa visão? O que vai fortalecer a nossa pobreza espiritual? Tem uma coisa que faz com que você sempre fortaleça a tua pobreza espiritual e nunca se esqueça. É isso aqui, ó. O próprio Salmo vai responder como que você se fortalece na pobreza espiritual. Olha aqui no verso 1 do capítulo 40 de Salmo, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência. 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Irmãos, uma das formas de você nunca perder a pobreza espiritual é recordar de onde Deus Ele te arrancou, de onde Deus Ele te tirou. Por isso que em Lamentações, no capítulo 3, ele dizia, o Jeremias dizia: eu quero trazer memória ao que me dá esperança. E qual foi a memória que ele trouxe, que veio à mente dele, que deu esperança? As misericórdias do Senhor. Vira e mexe, meu irmão, você tem que pegar a revista na tua vida e ficar passando as folhas, folheando. Você reflita da onde Deus te tirou, do que Deus fez por você, da transformação, da mudança, daquele encontro inicial que você teve com Deus, do lodo que Ele te tirou, da imundícia que Ele te tirou. Fazendo isso, teu coração sempre vai estar lembrando e vai ser grato a Deus. A pobreza espiritual vai sempre estar no teu coração. Sempre você vai chegar e dizer: eu dependo do meu Deus. Seja se você estiver embaixo ou seja se você estiver em cima, a sua pessoa não vai mudar. Vai mudar se for para melhor na presença de Deus, mas não arrogante e soberbo. Você lembra do rei Uzias? Ele assumiu o reinado novinho, né? A Bíblia vai dizer que ele temia a Deus. A palavra vai dizer que ele fazia as coisas que agradavam ao Senhor. E depois ele foi se fortalecendo. Ele foi conseguindo muitos armamentos para a guerra, carros. O poder bélico dele naquela época foi aumentando, poder de guerra. E a palavra vai dizer que o coração dele se ensoberbeceu, irmãos, ao tal ponto dele tentar fazer uma tarefa no templo que não competia a ele. E assim acontece muitas vezes com o ser humano. Muitos ministérios cristãos foram fundados com a total pureza de alma. Muitos ministérios foram fundados com um coração sincero, voltado para as coisas de Deus, voltado unicamente, exclusivamente em pregar o Evangelho e levar as pessoas a Cristo Jesus. Mas quantos ficaram à beira do caminho, e quando viram suas congregações enchendo, pessoas entrando, e eles abrindo igrejas em vários lugares, muitas vezes foi entrando a soberba, o poder e o domínio, e hoje eles fazem um trabalho destrutivo para a comunidade cristã, porque o problema não é a velocidade que você chega no lugar, o problema é a direção. É necessário
dê uma direção correta das coisas. Porque Jesus Cristo muitas vezes ele caminhou sozinho. Por diversas vezes Jesus sentia-se abandonado pelos seus discípulos. Em João 6 ele pregou e muitos abandonaram ele. Muitos deixaram para trás, até o ponto que Pedro se levanta e diz: eu não tenho para onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna. Continua lendo comigo, olha. Da onde ele te tirou? Do lodo. Então tem motivo para desanimar? Tem motivo para fraquejar? Tem motivo para não congregar? Tem motivo? Não tem motivo. O único motivo que nós temos é glorificar a Deus da onde Ele nos tirou. O único motivo que temos é levantar as mãos e dar graças por todas as coisas. Esse é o motivo, é o nosso motivacional. Nenhum motivacional que você vê aí fora de coach vai ser tão mais profundo do que a motivação de alguém que deu toda a vida, todo o seu sangue por você. Alguém que suou gotas de sangue, que sofreu um fenômeno científico raríssimo no corpo chamado hematidrose. Suor se tornou em gotas de sangue, numa pressão que ele sofria tão grande, aonde ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade. Alguém que sofreu uma coroa de espinho na cabeça, foi esfolado, chicoteado, cuspido, espancado, carregou uma cruz de mais ou menos 120 quilos nas suas costas, que não desistiu da missão que o Pai deu a ele, que até na cruz disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Que no momento de dor e sofrimento ele olhou para o ladrão arrependido e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele disse para o ladrão na cruz. Que olhou para Maria junto com João abraçado, ele disse: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Que nos ensinou a lição. Não existe motivação maior a essa. Essa motivação é o que nos faz todos os dias dobrar nosso joelho e ser pobres de espírito. A pobreza espiritual leva sempre ao caminho: preciso do meu Salvador, preciso do meu Salvador, eu preciso do meu Salvador. Eu não tenho razão nenhuma para desfalecer, irmão, nenhuma. Muito pelo contrário, eu só tenho razão para levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, obrigado, graças te dou, Senhor. Olha só o que o verso 3 diz aí, querido: pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Ele era compositor também, né, Davi? Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para onde? Para a mentira. Verso 5: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Você vê pelo universo, né? Quão grande é o universo, imensurável. A ciência diz que o universo está em expansão. Aí você pega a Terra comparada ao Sol, é pequititinha. Aí tu pega o Sol comparado ao universo, também é pequititinho. E por aí vai, amados, é muita coisa. Por isso que Davi dizia: tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Motivos para sermos pobres de espírito é muito grande. Nosso planeta, amados, é um grãozinho de areia na praia. Você diz que qualquer coisa que você for, você olhar para tua casa lá, pega um grãozinho ali na terra, aí é o tamanho da terra diante do universo, né? É muito grande, amados. Tem coisas muito profundas que só saberemos depois, quando atravessarmos essa vida. Por isso que Paulo disse que ele viu coisas lá do outro lado.
tão profundas e tão profundas, que ele disse que não era lícito nos contar naquele momento. E aí só fica aguçando mais a nossa curiosidade, né, irmãos? A gente viaja nos pensamentos, viaja no oceano do Espírito, curiosos por saber quão coisas grandiosas tem, amados, do outro lado, no terceiro céu. Incrível, amados. Paulo diz que pela palavra de Deus foram criados mundos. Olha aí os mundos. Meu Deus, incrível. Olha aí, versículo 5. Sacrifício e oferta não quiseste. Interessante, né? Já no Antigo Testamento, Davi já tinha essa ideia. Deus não quer sacrifício e nem oferta. Os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Olha aí, o que ele está querendo dizer? Que o prazer de Deus mesmo é que a pessoa ouça a sua voz e obedeça. Davi também percebeu que muita gente queria comprar Deus com ofertas e sacrifícios. Por que Davi percebeu isso? Porque Davi conviveu com o rei Saul. Rei Saul queria só viver de status. Rei Saul chegava para Samuel, o profeta: anda comigo, Samuel, junto com o povo, só para viver de status. Tem gente que é assim, né? Só quer viver por status, aparência, mostrar para as pessoas o que tem. Eu congrego numa igreja tal, igreja bonita, de luxo, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo outro, só para mostrar aparência, mas no dia a dia não vive o evangelho muitas vezes. Deus quer que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir sua voz. E por falar em sacrifício, irmãos, esses dias eu estava assistindo uns vídeos macabros mesmo, numa religião lá na Venezuela, acho que Venezuela e Colômbia. Essa religião, ela é muito promovida lá, chamada Quimbaiô. E, amados, uma coisa horrível, amados, as pessoas com navalha assim, ó, tem vídeo no YouTube mostrando isso, né? O vídeo está restrito, mas se você logar com a sua conta lá, maior de idade, você consegue acessar. E a pessoa pegando a navalha, cortando a língua, né? Se cortando, se flagelando o seu corpo. Uma coisa horrível, mas. E aí eu falei com a minha esposa, eu falei: olha, tá vendo aí? Isso é mais um dos motivos para glorificar e exaltar a Deus. Não pelo que essas pessoas estão falando, estão fazendo, mas por olhar para a Bíblia Sagrada e olhar para Deus e ver que Deus não exige nenhum tipo de sacrifício de sangue por parte nossa, de saber que Deus não quer que a gente se corte. Como que as pessoas se sujeitam a uma situação dessa? Uma coisa realmente horrível, amados, horrível mesmo, né? E só nos resta orar por essas vidas, né? Vamos acompanhando aqui. Olha só o que Deus exige de você, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Olha o Salmo de número 51, querido irmão, versículo 17. Quantas pessoas, amados, abrem a cabeça para os espíritos, costuram. Quantas pessoas fazem tantos sacrifícios de se cortar para o maligno. E o maligno gosta de autoflagelo, né? Você repara que uma pessoa, quando está em extrema depressão, quando quer morrer, o que ela faz? Ela corta, começa a se cortar. Para aliviar sua dor da alma, ela se corta no corpo, corta pulso. Uma coisa assim, você vê que tem uma influência maligna muito grande, amados. Por uma pessoa chegar ao tal ponto de começar a se cortar, realmente é uma influência maligna. É uma influência maligna. O inimigo gosta disso. Salmo 51, no verso de número 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado,
a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Oh, que Deus tão maravilhoso. É motivo de você glorificar mesmo a Deus. O que Deus quer de mim? Olha só o que ele diz aqui no verso 16: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu teria te dado. Não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, que é a mesma coisa de pobreza de espírito. Tudo que Deus quer é algo que parte de dentro de mim. Ele não quer que eu faça um voto com Ele para subir uma escadaria de joelho. Ele não quer que eu me corte, me flagele. Ele não quer isso para mim. Ele não quer que eu faça votos. Ele quer simplesmente que minha fala seja assim, sim ou não, não. Ele quer simplesmente que, se você pecou, você diga: Senhor, eu pequei, me perdoa. Ele quer simplesmente o teu sim, o teu não. Ele quer simplesmente a tua sinceridade que vem de dentro, de todo o teu coração. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas, não precisa se retalhar, não precisa sacrificar-se. O sacrifício único que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. A esse coração, meu irmão, Deus se agrada. Deus não despreza esse coração. E se você que está me assistindo, você tem mania de se cortar, de achar que assim você vai estar atraindo alguma coisa boa para você. Tem gente que acha isso, por isso que tem tanta gente envolvidas nesses lugares, que se cortam. Olha Levítico capítulo 19. Deus só quer que você dependa dEle. Deus não pede nenhum sacrifício teu. Só que você se arrependa dos pecados e dê tua vida, entregue tua vida na presença do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, querido. É isso que Deus quer. Levítico 19, verso de número 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Pelos mortos não dareis golpe na carne, ou seja, não fazer marca no corpo. As pessoas se cortam em homenagem às suas entidades, aos seus espíritos, aos chamados xamãs, espíritos que elas acham que é de indígenas, espíritos que elas acham que veio da África. Vai lá ver como é que a África é. Um continente que já foi tão rico, tão abençoado. Olha como é que é aquilo lá, querido. Você acha que a questão religiosa também não tem uma grande influência? Claro que tem. Claro que tem, meu irmão. Na Bíblia já mostra vários relatos de pessoas se cortando para agradar os seus deuses. Olha aqui, ó. Olha 1 Reis, capítulo 18. Isso é antigo, querido. Isso é antigo. 1 Reis 18, 28. Acompanha comigo aí. E eles clamavam a grande vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Olha aí, para serem ouvidos pelos seus deuses, para serem ouvidos as suas entidades, pelas suas entidades. Se retalhavam com facas, olha, com lanças, com lancetas, né? Para ser abençoado, não precisa fazer promessas. Jesus Cristo já morreu por nós, a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o
caminho é Jesus. Quem sabe canta, vem comigo. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe nenhum Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da glória. E o que ele pede de você? Somente a tua obediência, mas de coração. Ele não quer que você se retalie. Ele não quer que você venha com uma oferta gorda. Não quer isso, querido. Não quer. Não quer. Ele quer a sinceridade da tua alma. E aí, já finalizando aqui, com chave de ouro, vamos em Miqueias capítulo 6. Engraçado, né, amados? Muitas religiões, as pessoas fazendo esses sacrifícios, né? E aí quando Jesus pergunta para os seus discípulos, como que nós devemos orar? Jesus, vocês querem saber? É só orar assim, ó. É um modelo. Pai nosso que estás no céu. Vocês têm um pai, hein? Vocês não têm alguém? Qual pai que quer ver o filho se retalhando no corpo? Jamais, amado. Deus não quer que você se retalie sobre o seu corpo, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o reino é Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas. E qual é o nosso dever? Assim também como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Ou seja, é sempre não buscar, é sempre deixar o mal e fazer o bem. Esse é o melhor jejum que existe. Que é jejum? Esse dia eu estava conversando isso com meu amigo. Mas não tem jejum melhor do que você parar de fazer o mal e buscar fazer o que é bom. Não tem jejum menor do que esse. O livro de Isaías é claro sobre isso. Isaías 58 fala sobre o verdadeiro jejum. Que muitos estavam jejuando somente para os seus próprios deleites. Não deixavam de fazer as maldades. Não deixavam de oprimir os seus semelhantes, os seus irmãos. Deus falou, o jejum que eu quero é que vocês larguem a impiedade. Façam bem. Que vocês ajudem quem precise de verdade. Fazendo isso, vocês vão falar e eu vou ouvir. O que adianta ficar sem comer? Mas na hora que abre a boca, só abre a boca para fofocar a vida dos outros. É 1000 vezes preferível ficar sem falar da vida dos outros, falar mal da vida dos outros, fofocar, caluniar, não é? Invejar o irmão, como a gente pregou na semana passada. Amém, queridos? Olha aí, ó, Miqueias 6:6. Com que me apresentarei diante ao Deus e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos e com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros? 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, porque outras religiões faziam isso. Bebezinho nascia e eles sacrificavam o bebezinho a um deus chamado Moloque naquele tempo. Deus abominava, tanto é que Deus mandava logo passar, desculpa até a expressão, um cerol nessas nações que tinham práticas de sacrificar bebês, violentar pessoas que chegavam na cidade, como era o caso de Sodoma e Gomorra. Deus, você vê que quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, eles não chegam de asas, não é? Com aquele brilho celestial, não, eles chegam como seres humanos normal. E o que os moradores de Sodoma
fizeram? Mal eles chegaram na cidade e já queriam cometer o estupro. Eles tinham esse costume de estuprar visitantes na cidade. Tanto é que era um costume de toda a cidade, que se juntaram um monte de gente na porta de Ló, pedindo para ter relação sexual com aqueles homens. Você vê? Então, nações que praticavam coisas horrendas, Deus ele já destruiu, e por isso que ele vai voltar e destruir de novo. No final de todas as coisas, toda a impiedade será destruída. Se você ouve um pastor que não prega isso, que não fala sobre o juízo de Deus, sobre a destruição da impiedade, fuja dessa congregação e vai procurar um outro lugar para congregar. Olha aí, versículo de número 8. Vamos no finalzinho do versículo 7. Eu darei o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques o que, irmãos? A justiça, ames a beneficência, ou seja, ames a bondade, ame fazer as coisas boas, certas, e ande humildemente com quem? Com seu Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ser pobre de espírito é ser dependente de Deus. Ser pobre de espírito é ter um coração quebrantado. Ser pobre de espírito é depender e viver um coração humilde diante do Senhor, humildemente diante do teu Deus. Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão o reino de Deus. Vamos nos colocar de pé, moça. Amados, quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente fica tão maravilhado com as coisas que ali estão. Nenhum outro livro do mundo vai ser capaz de substituir. Por isso que nós já temos mais de 2000 anos de história cristã. Bíblia é um livro tão antigo, mas tão atual, amados. Por isso que Billy Graham dizia: a Bíblia é mais atual do que o jornal do amanhã. Ali tem tudo, amados, tudo que a gente precisa dar na Escritura. Não tem como você não amar quando você chega com o coração quebrantado. Oh, querido irmão, ela cura da tua alma. Imagina uma pessoa que se retalhou a vida toda, quando tem um encontro com Jesus, deve ser a coisa mais linda, né, amados? A pessoa se sente amada, não se sente, vai se sentir humilhada jamais. A pessoa vai se sentir valorizada. Não precisa se retalhar mais. Não precisa mais fazer sacrifícios de tolo. Não precisa mais derramar sangue. Todo o sangue já foi derramado por Jesus Cristo, amado. Ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade e nos deu de graça a sua salvação. A Bíblia cuida do teu corpo. Ela é um manual de saúde para a gente. A Bíblia te mostra os alimentos que vai fazer bem e os alimentos que vai fazer mal. Ela manda você cuidar do teu corpo como um templo. Olha só, você é um templo. Ela te dá uma responsabilidade sobre o teu corpo, o que você come, o que você faz,
com que você se relaciona. Ela te educa financeiramente. Ela te ensina a poupar. Ela te ensina a ter mais uma fonte de renda. Ela te ensina a não amar o dinheiro, a não se apegar, a ajudar as pessoas. Jesus disse: dar é melhor do que receber. Ela te ensina que para você se conectar com Deus não precisa de sacrifícios. Apenas um coração quebrantado, apenas isso é suficiente para você se achegar. Pode se achegar, meu querido irmão. Quanto mais eu leio, mais crente eu fico. Glória a Deus por tudo isso, querido. Eu não mereço tanto amor assim. O Mestre passou muita dor para que você tivesse paz. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ferido pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados.